até para as tarefas mais simples, se você não comunica bem o que deve ser feito, o objetivo daquilo, você pode ter ruídos aí e não ter o resultado esperado. E isso ocorre principalmente em áreas técnicas, como a área da tecnologia, porque assim como em outras áreas técnicas também, é muito comum que o profissional da área ele se utilize de termos técnicos que ele domina para poder tentar explicar aquilo que ele está propondo ser feito. Uhum. Ao mesmo tempo que eu falo isso, é uma crítica para esses profissionais, para que eles tenham realmente a necessidade de se aproximar das áreas de negócios, que são as Uhum. áreas que demandam esses trabalhos, né? Perfeito. Então, se eu, técnico, não me aproximo daquela área e eu não falo aquela linguagem comum do negócio, é óbvio que a gente vai ter ruídos e um não entendimento, um desentendimento maior por parte das áreas de negócio. Então, eu acredito que tanto o lado do empresário, dos gestores, eles precisam estar abertos a conhecerem termos que não fazem parte do seu dia a dia ali, né? Porque vão passar a ser parte do seu dia a dia. Então tem que haver essa abertura primeiro Uhum. e também as empresas e os profissionais técnicos, né, da área específica, eles também precisam estar abertos a entender mais sobre as áreas de negócios, qual é o core business daquele negócio, quais são, a gente chama de linguagem ubíqua, né, que é a linguagem do negócio. São Perfeito. os termos, as ações, né, as atividades que existem dentro daquele negócio. Quando existe essa linguagem ubíqua, essa linguagem uniforme dentro dessa relação entre negócio e técnico, aí a coisa começa a fluir. Então, o primeiro passo para se fazer um trabalho é existir esse alinhamento entre as áreas de negócios que demandam é, tarefas, insights, Uhum. ideias, hipóteses, e as áreas técnicas que produzem esses insights, né? Então, tendo esse primeiro alinhamento, o próximo passo seria entender, se aprofundar mais no problema que está sendo resolvido ali ou tentando se resolver, para que a partir dali comece a ter uma dimensão daquele negócio e aí sim você começa a definir são os próximos passos, quais tecnologias serão aplicadas, qual o volume daquele problema, até onde vai trabalhar aquele tema, até que ponto você desenvolve novos projetos ali dentro daquele tema. Então, dependendo do contexto, você tem problemas que são fáceis de resolver com ferramentas simples do seu dia a dia, Perfeito. certo? E sem a necessidade de você criar coisas Robustos. mirabolantes, robustas, né? E mas também existem casos que se você não tem um ambiente preparado Perfeito. para você tomar essas decisões ou armazenar essas informações de uma forma que lhe permita fazer análises, aí você não consegue alcançar determinados resultados. Perfeito, perfeito. Então, uma coisa que eu percebo é que o tema acaba concentrando a responsabilidade, eh, pelo menos nas redes sociais, né? O que eu tenho visto nos acessos que geralmente são os mais fáceis para a turma, né? Que se envolve, né? O do empresariado, concentra as atividades todas no cientista de dados, como se o cientista de dados fosse aquele cara que é, corresse com a bola, fosse para a Bate o lateral, bate o escanteio, escanteio, ele mesmo vai, ele cabeceia para cabeceia. fazer o gol, defende. Enfim, o cientista de dados é o cara responsável por tudo. E eu sei que não é. Na realidade, está muito longe de ser, inclusive. Exatamente. E eu queria que você desmistificasse isso falando sobre esses papéis, né? Existe uma turma aí que milita, né? E que dá todo esse suporte, né? Enfim, tanto para o entendimento do negócio e a tradução dele, quanto para o ferramental que é Sim. necessário para. E eu acho que talvez fizesse sentido isso, essa explicação, né?
E aí, quais são esses principais papéis que você entende que para um projeto ou para as aplicações que a gente vê no dia a dia são importantes deixar claro aqui para a turma? Perfeito. É, uma coisa que a gente precisa entender, e aí eu trago até um exemplo recente que eu vi, de uma vaga de trabalho compartilhada, onde uma empresa tentava contratar um analista de sistemas e lá ele exigia que a pessoa soubesse do RP que a empresa tem, trabalhava. que ela trabalha, que ele soubesse sobre Power BI, Perfeito. que ele soubesse sobre engenharia de dados, que ele soubesse sobre... Enfim, é, é o cara que domina tudo, Deus. né? Sabe de tudo, porque aquela empresa, a visão daquela empresa é que contratando uma única pessoa vai resolver todos os problemas. Então depende muito do porte da empresa, certo? Depende do quanto ela tem de capital também. Então eu diria que para empresas menores, de fato não faz sentido você ter profissionais especialistas dentro do seu negócio, porque essa mão de obra ela é cara. Perfeito. E depende muito do orçamento que você tem. Mas para empresas mais maduras, onde o negócio ele já é mais maduro, né, já roda, você não está querendo provar o seu modelo de negócio ali que ele funciona, e você já tem uma receita razoável, recorrente ali, é importante que tenha de fato o entendimento de que uma pessoa só não vai resolver tudo, certo? Dentro desse negócio. Então, o cientista de dados ele está na última ponta. Perfeito. Ele é a pessoa, digamos, a última pessoa da cadeia, certo? Que vai gerar esses insights, ou vai provocar que o seu time ali, ele construa aquele ambiente para que ele possa analisar. Então, a área de engenharia, né, dentro da tecnologia da informação, a gente pode fazer vários paralelos com a área da engenharia civil, onde você tem o arquiteto que faz o projeto ali daquela casa ou daquele empreendimento, mas você precisa do engenheiro para identificar quais são os pilares que você precisa construir, qual é a profundidade que você vai ter que cavar ali para sustentar aquele projeto, aquele prédio seu. Então, quais são as funções que existem dentro desse contexto aí? Nós temos engenheiros de dados. O engenheiro de dados é o técnico, a pessoa responsável por construir a infraestrutura. Tá. Então, ele vai pensar nas ferramentas que serão utilizadas, nos bancos de dados que serão utilizados, qual é o processo que vai ser utilizado para extrair as informações de determinado lugar, transformar e armazenar em outro lugar, qual é o modelo de dados que vai ser construído ali. Então você pode ter esse papel dentro do negócio. Eu diria que até talvez a peça mais importante, tá, certo? Você tem um arquiteto de dados, que aí é quando você já pega um pensamento mais conceitual, que vai entender mais do negócio e tentar traduzir aqueles requisitos de negócio em uma linguagem técnica para que o engenheiro consiga produzir aquilo, certo? Você tem também o papel do analista de dados, que é uma pessoa que ela intermedia entre o engenheiro, o arquiteto e a área de negócio. Então, o analista de dados ele tem um pouco de conhecimento da engenharia, porém o foco dele é sempre pegar os dados que foram extraídos e transformados ali, criar visualizações a partir dali e tirar insights, extrair insights daquele trabalho. Perfeito. E aí já indo para um tema um pouquinho mais avançado, né? A gente pode ter engenheiros de machine learning, por exemplo, que são profissionais específicos para construir projetos de machine learning. Okay. Ou seja, você tem necessidade de utilizar as máquinas como um recurso para processar os dados e utilizar algoritmos sofisticados para extrair informações preditivas, prescritivas e com um olhar para frente,
certo? Pegar suas informações do passado e tentar olhar o que vai acontecer. E na última cadeia você tem o cientista de dados que utiliza o resultado de todo esse trabalho que iniciou lá com o engenheiro, com o arquiteto, e ele vai se utilizar desses dados para aplicar esses algoritmos, definir o que é que ele quer, tem como objetivo e fazer o que a gente chama de mineração de dados, que é similar à mineração de ouro, de prata, onde você está buscando refinar e extrair de toda aquela montanha de dados que você tem, pegar aquele ouro que é o insight que a gente não entendia, não sabia onde estava, e esse cara ele vai ser capaz de lhe mostrar esse caminho. E a partir dali você tem uma decisão com muito mais qualidade, com muito mais assertividade, porque os algoritmos, eles dizem para você o nível de precisão que ele tem.